Para quem não estava aqui, acho que poucas pessoas, a gente tem feito uma progressão, né? A gente estava falando sobre a Bíblia, falamos um mês sobre a Bíblia e agora falamos um mês sobre Deus e agora a gente vai falar sobre Jesus. Meio que uma sequência lógica, né? A gente começou falando sobre a Bíblia para embasar o que a gente está estudando aqui, para a gente se aprofundar um pouco mais, tanto na questão da confiabilidade que a gente tem na Bíblia como a palavra de Deus, como para reforçar a fé que a gente tem de que de fato a Bíblia é a palavra de Deus, ela contém, né, tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre Deus, sobre Jesus. E depois falamos um pouco sobre Deus, também meio que para reforçar aquilo que a gente crê, né, sobre Deus e analisar alguns aspectos, até mesmo da personalidade de Deus, do modo como Deus age, do modo como Deus trata com a gente. E agora a gente vai ver Jesus, porque Jesus é, na verdade, o centro da nossa fé, né? Deus também, claro, Deus está dentro do mesmo núcleo aí, né? Deus e Jesus, mas Jesus como Salvador, né? Como Messias, que Deus mandou para nos resgatar. Então a gente vai ver aí nessas próximas aulas, a gente vai ver uma série de ensinamentos bíblicos e questões sobre Jesus. A gente vai analisar aqui tanto o aspecto da divindade de Jesus, quanto do aspecto humano, né, no sentido dele ser o Messias, também da vida dele como um ser humano normal que ele viveu na Terra. Então a gente vai tentar destrinchar bem isso aí. E hoje a gente vai começar por um terreno assim até meio minado, né, meio complexo, que é para falar sobre a divindade de Jesus. Por que é complexo? Porque em algumas coisas a Bíblia é muito clara a respeito de Jesus, em outras não. Algumas coisas são um pouco complexas e complicadas da gente compreender sobre Jesus. Na verdade, já me eximir logo aqui e dizer que eu não tenho como, né, responder tudo sobre Jesus. A gente vai tentar responder alguns questionamentos, algumas dúvidas. Talvez não seja nem questão de não crer, né, por exemplo, na divindade de Jesus, mas às vezes isso fica uma coisa muito solta, e às vezes a gente acaba crendo até errado, fazendo uma identificação de Jesus, por exemplo, com Deus de uma forma um pouco equivocada, né? Então, desse título né, Entendendo Jesus. E aí eu começo fazendo um questionamento, né? Quem é Jesus, afinal de contas, né? Quem é Jesus? Porque Jesus é uma figura tão complexa, a pessoa de Jesus, ela é tão rica, que Jesus pode assumir qualquer coisa para qualquer um. Então, só para você ter noção do que já foi falado sobre Jesus, algumas você já sabe. Jesus, no tempo dele, foi chamado de profeta. Ele era profeta, mas as pessoas achavam que ele era um profeta como aqueles profetas do Antigo Testamento, né? Em determinado momento, Jesus chega a perguntar aos discípulos, né? O que as pessoas estão falando sobre mim? O que elas acham? Quem elas acham que eu sou? E é interessante a resposta que os discípulos dão. Eles não falam assim, eles acham que o Senhor é um grande profeta. Eles não falam isso. Eles falam assim, alguns acham que o Senhor é Jeremias, os outros acham que o Senhor é Elias, e outros falam outros profetas do passado que ressuscitaram. Ou seja, identificavam Jesus pelo fato de ele fazer milagre, etc., né? Identificavam ele como um profeta do passado que tinha ressuscitado. Então a ideia é bem equivocada, né, sobre Jesus. Uma outra coisa mais moderna que já se falou bastante sobre Jesus, principalmente o pessoal do comunismo, é de dizer assim, Jesus era um revolucionário. Jesus foi o primeiro comunista, porque Jesus falava coisas do tipo, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? Compartilhe o pão com quem não tem. Então, até figuras revolucionárias aí do comunismo, do socialismo, embora eles tivessem sempre uma tendência ateísta, né? Mas eles sempre puxavam um pouquinho dessa questão aí. Eu mesmo tive um professor de história em cursinho que era assim, ele era ateu, mas ele, quando foi falar de Jesus, ele falou, mas Jesus era um cara revolucionário. Jesus chegou a dizer assim, aquela passagem, aquela história de Jesus multiplicando os pães, aquilo não foi um milagre físico, aquilo foi um milagre social. Jesus conseguiu alimentar uma multidão porque ele compartilhou o pão com o pobre. Então, existem algumas pessoas que enxergam Jesus assim, né? Jesus era um revolucionário.
Jesus era um revolucionário? Era mesmo. Mas não só isso, né? Outros falavam que Jesus era um filósofo, outros falam que Jesus era um mestre, né? Um mestre da moral, um mestre da bondade, um mestre que ensinou coisas muito bonitas, muito relevantes, mas já disseram até que Jesus era hippie, até hippie já disseram que Jesus era, né? Porque Jesus era, isso segundo a imagem que pinta, né? Jesus tinha cabelo comprido, Jesus era contra a sociedade opressora e tal, né? Então Jesus era um hippie, mas Jesus vai além disso, e é isso que a gente quer analisar aqui hoje. E até no título, no subtítulo aqui que eu acabei colocando aqui no estudo, as pessoas que veem Jesus do ponto de vista meramente humano, elas dizem o quê? Jesus foi um homem como outro qualquer, foi um revolucionário de fato, foi um profeta no modelo, né, dos profetas que tinha Israel. Ele era um homem de bem, era um rabino muito sábio, e que depois os discípulos dele divinizaram ele. Então pegaram um homem comum, que tinha, né, uma presença, e enfim, ele era um cara diferente, mas pegaram ele e transformaram ele num Deus. Então Jesus se tornou uma figura divina. Mas a gente vai mostrar aqui que na verdade a Bíblia ensina o contrário. Jesus não é um homem que virou Deus, Jesus é Deus que virou homem. A Bíblia inverte totalmente essa lógica aí, né? Que ele era Deus e se tornou homem. Então, a gente vai começar falando sobre isso, sobre a divindade de Jesus. A gente não vai explorar tudo hoje, não vai dar tempo, mas eu quero focar essa primeira parte, a gente falando sobre a pré-existência de Jesus. Jesus, como é que Jesus existia antes? Porque se a gente crê que ele é Deus, então ele já existia antes dele vir à Terra, há 2000 anos atrás, né? Como é que isso a gente pode entender isso segundo a Bíblia? Então vamos começar analisando o que a Bíblia fala. Por exemplo, a gente tem uma passagem em Miqueias 5:2 que diz, é uma profecia que inclusive o próprio judaísmo, e nesses casos é muito interessante a gente recorrer ao judaísmo, porque a gente percebe que se o judeu, que tem tanta ressalva sobre Jesus, acredita em algumas coisas então parecidas com a nossa, então isso vem reforçar ainda mais que a gente não está inventando uma interpretação maluca, né, das passagens do Antigo Testamento. Então, por exemplo, Miqueias 5:2, Deus está falando do Messias, e aí é o que eu quero reforçar, os judeus acreditam que essa é uma passagem messiânica, e ele declara que esse Messias, ele fala exatamente essas palavras aí, cujas saídas são desde os dias da eternidade. Em outras palavras, ele é eterno, ele existe desde a eternidade. Então, é a primeira indicação que a gente tem na Bíblia da divindade do Messias. Eu vou estar falando sobre Messias, entendam que é Jesus, tá? É o título, né? Cristo, né? E Messias é a mesma coisa, vou traduzir a coisa. Então, o Antigo Testamento dava sinais disso, de que o Messias, ele era um ser divino. É interessante que o judaísmo hoje ortodoxo, apesar de ele não crer que Jesus é o Messias, né, eles esperam o Messias, mas eles acreditam numa característica divina do Messias. Veja que eles não acreditam que o Messias é Deus, mas eles acreditam que o Messias, como ele vem de Deus, ele tem uma característica divina. E existem alguns rabinos, né, famosos e tal, que eles chegam a afirmar isso, que o Messias, ele já existe. O Messias existe com Deus. E um dia ele vai vir para a Terra. Então eles chegam a colocar dessa forma bem clara, né, que o Messias não é apenas um homem que vai nascer de uma mulher normal e Deus vai usar ele, que nem Davi. Ele tem uma característica divina. E, na maioria das vezes, essa é a passagem citada, né, essa passagem de Miqueias. Então a Bíblia ratifica isso aí. Quando a gente chega agora no Novo Testamento, e agora é especificamente Jesus falando, Jesus fala muito sobre a divindade dele, embora a gente tenha que entender que no contexto judaico, Jesus não podia chegar e dizer, olha, eu sou um ser divino. Ele não podia dizer isso. Por muito pouco que Jesus falou, as pessoas queriam apedrejar ele, inclusive nessa circunstância em que ele fala isso.
né? Ele está falando sobre Abraão, ali dentro no contexto que ele está dizendo, ele fala sobre Abraão, e aí as pessoas falam, mas nós somos filhos de Abraão também, né? E ele começa a tentar puxar ali uma linha dessa conversa, para mostrar que ele era superior a Abraão. Então tem um momento que ele fala aí, antes que Abraão existisse, ou como algumas passagens falam, antes que Abraão nascesse, eu sou. E é interessante que ele não fala, antes que Abraão existisse, eu existo, ou então, antes que Abraão nascesse, eu já existia. Não, ele usa a expressão eu sou, que é bem conectada com Deus, né? Que é o que Deus falou, né? Deus disse que o nome dele era eu sou o que sou, né? Então isso é muito interessante. E nessa situação aí, as pessoas quase mataram Jesus, né? Nessa circunstância aí, dessa frase que ele usou. Em João 17,5, ele orando com os discípulos, numa parte da oração, ele fala isso aí, que ele fala assim, Pai, agora me faz retornar a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então ele mesmo já está dizendo também, eu pré-existia com o Pai na glória, né? E, por último, tem muitas outras passagens, estou citando só algumas. Paulo comenta também em 1 Coríntios 15:17, fazendo uma comparação entre Jesus e Adão. Ele fala que o primeiro homem, que é Adão, é da terra, e que o segundo homem, que é Jesus, é do céu, né? E o próprio Jesus falou isso várias vezes, quase sempre no Evangelho de João, mas Jesus chega a declarar abertamente, eu desci do céu, né? Eu não sou desse mundo. Então ele mesmo já fazia essas declarações sobre ele mesmo. Bom, então assim, a gente tem aqui basicamente, você vê que eu só citei uma passagem do Antigo Testamento aqui, né? As outras são todas do Novo Testamento, e é inegável, assim, tem que ser uma pessoa muito tendenciosa para crer diferente, pegar o Novo Testamento e não identificar ali uma declaração bem clara de que Jesus é de fato divino, né? Porque isso está em todo o Novo Testamento, né? Mas tem gente que, né, por exemplo, o Testemunho de Jeová consegue ler o Novo Testamento e dizer que não, Jesus não tem nada de divino, né? Embora eles cometem algumas falhas aí, e uma delas a gente vai até comentar aqui. Então, existe um versículo, ou alguns versículos, que para mim sintetiza bem aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Novamente no Evangelho de João, que é João 1, né, os 3 primeiros versículos de João 1, e que diz assim, essa minha versão está um pouco diferente, já para começar a suscitar em vocês umas questões que eu vou abordar aqui. Então a passagem diz, no princípio era o verbo, ou a palavra, eu vou usar a palavra, eu ia até mudar aqui, acabei esquecendo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Perceba que João, o Evangelho de João, até a gente tem essa... Isso vamos dizer assim, é uma divisão teológica, mas não é uma coisa arbitrária, é uma coisa baseada nos fatos que a gente enxerga ali. Cada evangelho retrata Jesus de uma forma diferente. Então a gente encontra, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ele reforçando bastante a característica de Jesus como servo de Deus, que vem para sofrer, né? Ele pega até a referência de Isaías, né? O servo sofredor que vinha para pagar os pecados. Lucas já dá uma abordagem mais de Jesus como um homem, como filho do homem, então até que ele usa muito essa expressão, Jesus é o filho do homem, que também traz uma referência lá de Daniel, né? Daniel fala sobre o filho do homem que viria, falando justamente do Messias. Marcos ressalta a característica messiânica de Jesus, então ele mostra inclusive muitos milagres de Jesus, né? Jesus curando e tal. E João, ele concentra muito sobre a divindade de Jesus. Nosso estudo aqui que a gente tem feito, e eu acho que você já percebeu isso, meu intuito aqui não é fazer um estudo de escola bíblica dominical para ensinar o básico. Eu estou meio que, assim, não estou com muito medo de aprofundar mais, entendeu? Porque se fosse para falar o que a gente precisa saber sobre Jesus, a gente resume isso em 1 minuto, e a gente pode ir embora, né? O que a gente precisa saber sobre Jesus, a gente resume muito rapidamente, porque é questão de fé. Você crê que Jesus é o Filho de Deus,
que ele é o Salvador, resolveu, né? Agora, para a gente compreender de fato, né, se aprofundar mais no entendimento de Jesus, a gente tem que mergulhar um pouquinho a fundo, né? Então, essa palavra aqui, essa passagem, eu estava lendo até um comentário hoje, muito interessante, e o autor, não era nem um comentário, era um trabalho acadêmico, e a pessoa que escreveu, ele comentava uma coisa interessante, ele dizia assim, que no tipo de linguagem e no tipo de abordagem que João, como evangelista, né, ele queria contar a história de Jesus, assim como os outros, mas ele quis suscitar alguns, ele usa uma expressão que eu não sei se eu vou lembrar agora, mas vou usar um outro, ele quer suscitar curiosidade, ele até chega a dizer assim, ele quer chocar um pouco a audiência dele. Ele chega a mostrar, por exemplo, quem era que estava ouvindo, ou melhor, a quem foi endereçado o Evangelho de João, né? A gente costuma crer, até baseado em algumas coisas que são ditas no Evangelho de João, que ela foi direcionada a um público gentil, mas que tinha conhecimento do Deus de Israel. Eles não eram completamente, as pessoas, né, que receberam aquele Evangelho, né, que foi destinado, elas não desconheciam o ambiente judaico. Então, algumas coisas que ele fala ali, ele chega até a explicar, olha, ia ter uma festa dos judeus, ia ter a festa dos judeus tal, né? Mas em outros momentos, a gente percebe que ele não está tratando para um público estritamente judeu de nascimento. Ele estava tratando com um público também gentil, mas que conhecia, né, essas tradições. Então, diante disso, o que a maioria dos estudiosos fala é que o Evangelho de João queria justamente reforçar a divindade de Jesus contra o gnosticismo. Porque na época que João escreveu o Evangelho dele, já quase no final do primeiro século, o gnosticismo estava muito forte no mundo romano todo, na verdade, e já tinha se misturado com o cristianismo. Então já estava acontecendo de líderes cristãos estarem se tornando gnósticos. E até a história conta, né, existem alguns relatos do passado que mostram isso, que existia, por exemplo, um cara que era considerado o arqui-inimigo de João. Era um tal de Marcião. Porque ele era um cara que as pessoas até respeitavam, mas ele tinha a tendência do gnosticismo. Então não vou falar de gnosticismo aqui agora, mas só para resumir, o gnosticismo tornava tudo muito místico. Era esotérico, na verdade. O gnosticismo acabou gerando um cristianismo esotérico. Então, a base desse cristianismo era dizer, por exemplo, assim, Jesus ensinou umas coisas secretas, que só quem sabe é quem está na cúpula, e eu faço parte da cúpula, entendeu? Então, se você quiser aprender os mistérios, os segredos mais profundos que Jesus não ensinou para todo mundo, venha para a minha seita, né? Venha para a minha igreja, venha ser meu discípulo. E eles deturpavam tudo. E a gente tem hoje, inclusive, muitos evangelhos gnósticos que mostram isso, como eles, inclusive, desconstroem a figura divina de Jesus em alguns aspectos. Em outros, eles fazem o contrário, eles dizem que Jesus era só divino, que nem carne Jesus não tinha. A carne de Jesus era espiritual. Então, eles distanciam, né, daquilo que a Bíblia fala. Mas então, estou dizendo tudo isso para dizer o quê? Que essa passagem aqui, de João, ele está querendo, e aí a gente teria que recorrer aqui ao grego, mas eu vou falar a palavra. Essa palavra que é traduzida como verbo ou palavra é uma palavra chamada logos, que é um nome até relativamente conhecido, né? Até porque tudo que termina com logia vem dessa palavra. Biologia, teologia, arqueologia, tudo que terminar com logia vem dessa palavra logos, que a grosso modo, uma tradução bem pobre, significa conhecimento, mas ela também significa razão, ela também significa sabedoria, e no caso da filosofia grega, o logos era, tipo assim, a expressão da racionalidade divina. Inclusive, acho até que eu tenho isso aqui, para comentar, deixa eu ver se é agora, eu acho que eu estou me adiantando um pouco, eu vou esperar para falar disso depois. Não, está aqui, é isso mesmo. No caso, para o pensamento grego, na filosofia grega, o logos representa aquilo que sustenta o universo. Veja que não é Deus.
Alguns até, porque tinha muitas correntes filosóficas e tal, então algumas correntes filosóficas diziam assim, Deus é tão superior, Deus está tão distante da gente, porque Ele é Deus, que a única maneira da gente ter algum tipo de interação com Deus é através do Logos. E aí isso fica uma coisa muito mística, né? No pensamento filosófico grego, isso fica uma coisa muito metafísica, não é uma coisa muito palpável. O Logos não é necessariamente uma pessoa. O Logos é como é o que diz aí, é a razão universal, é a ordem do universo, né? É aquele caos que existe no universo, mas que tem uma lógica por trás daquele caos, né? Os planetas estão soltos no universo, mas por que eles não se batem? Então, parece que é caótico, mas tem uma ordem, tem uma lei. Então, no final das contas, o Logos é como se fosse uma lei natural, e que no final das contas acabava sendo representada pela razão e pelo conhecimento, né? Então, essa tradução, essa interpretação é da filosofia. No caso, para nós, que é traduzido como verbo e palavra, tem o mesmo sentido em hebraico. Em hebraico, a palavra é dabar. Está ali, né? Tá. Dabar. É a palavra. E aí, me desculpe se ficar muito filosófico, se ficar demais, vocês falam assim, começou a ficar... Porque, no final das contas, vai rolar um pouco de filosofia aqui mesmo, hoje. Mas, pare para pensar aí. Da forma mais simples que você puder e conseguir. O que é a palavra? Pense na sua palavra. Para você, né, você como um ser humano racional, né, você fala, graças a Deus ninguém aqui é mudo, né? Graças a Deus. Então, você fala. O que para você é a palavra? Se você pudesse descrever o que é a palavra, o que você diria? E não adianta pescar ali, viu? É uma boa essa aqui, ó. Ele disse que a palavra é o som do pensamento. Isso é boa. Alguém mais se arrisca? Falar alguma coisa? Se não tiver nada na cabeça, não precisa falar. Mas se vier alguma coisa na cabeça, fale. Vamos ficar só com o som do pensamento mesmo? Pronto. Então, é mais ou menos isso, né? Eu até coloquei aqui essa definição. Não é uma definição clássica, tá? É uma definição que eu botei lá de acordo com o que eu consegui também destrinchar, né? A palavra é a representação dos pensamentos. Então, pare para pensar. A Bíblia mesmo fala isso. A boca fala do que está cheio o coração. Claro que a gente sabe que a Bíblia, quando fala de coração, não está falando do órgão coração. Porque do coração não sai nada, só sangue, né? Do coração só tem sangue. O pensamento não vem daqui. É uma representação poética, podemos dizer assim, né? Para falar dos pensamentos, das emoções. Então, a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que aquilo que você pensa, você fala. Se o seu pensamento está cheio de ira, de revolta, você só vai falar palavras de ira e revolta, né? Se a sua mente, vamos botar até um exemplo prático, no dia que você está feliz, você canta, né? No dia que você está chateado, você xinga, depois pede perdão a Deus, mas é natural, né? Então, quando você fala alguma coisa, você está botando para fora, você está quase que personificando alguma coisa que está no seu pensamento. Então, se a gente faz essa correlação com Jesus, a figura que a gente tem é muito interessante, porque a gente chega à conclusão de que Jesus é o pensamento de Deus. Jesus não é a palavra? Jesus é o pensamento de Deus que realiza as coisas. E aí a gente tem algumas passagens bíblicas que falam isso aí, né? Que a palavra, o debar, né, que é a palavra de Deus, é a palavra criadora que sai da boca de Deus para cumprir a vontade de Deus. Então a gente tem, por exemplo, Gênesis 1:2, o que fala? E disse Deus, haja luz. A Bíblia não fala, então Deus pegou, criou um negócio lá qualquer, misturou. Não, Deus só falou. Então, você percebe que foi a palavra de Deus que criou? Deus só falou e houve luz. E foi assim a criação toda até chegar o homem, né? A única diferença do processo é o homem. Até os animais, ele fala, que surjam os animais no mar. E aí começou a surgir, não me pergunte como.
mas começou a surgir, né? Essa é a palavra criadora de Deus. Com o homem foi diferente, ele pegou, né? A gente não sabe como foi também, mas a Bíblia fala que Deus formou o homem do pó da terra, e aí ele trabalhou um pouco mais no homem, talvez já para criar aquela identidade, né? Não foi do nada, Deus pegou da terra e criou o homem. Isaías 55, também é uma passagem muito conhecida, 55:11, fala assim, porque Deus fala, né, a minha palavra não voltará vazia, mas vai cumprir, né, o propósito para o qual ela foi falada. Então perceba um outro aspecto da palavra de Deus. O que Deus fala, e a gente até já comentou isso na outra série, né, sobre Deus, o que Deus fala não cai por terra. Se Deus falou, como diz a música, né? Se Deus falou, está falado. Não volta. Então, se você entender até além da questão de Deus ser soberano e poderoso e Ele só fazer as coisas perfeitas, então a palavra dele não volta, mas se você pensar na palavra como um agente criador, significa que quando Deus fala, vai acontecer, já aconteceu. Entende isso? A gente não viu ainda, mas já aconteceu. Já vi várias pregações, né? Até pregadores abordando esse aspecto. Para Deus tudo já aconteceu, a gente só não viu ainda, mas até aquilo que está no Apocalipse, tudo aquilo lá já aconteceu. Por quê? Porque Deus já falou, não volta atrás, não vai deixar de acontecer, né? Ela já só não é ainda visível, mas no reino espiritual aquilo tudo já é concreto. Então, por exemplo, para a glória de Deus, nosso inimigo já está derrotado. Ele já está acorrentado em correntes eternas no inferno para sempre. Isso só ainda não se concretizou, mas ele mesmo já sabe disso. E Jesus fala, o diabo está... Não, é no Apocalipse mesmo que fala. Satanás está furioso porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Ele já sabe que lhe resta pouco tempo. Ele já sabe que o destino dele é aquele. Ele entende mais de Deus do que a gente, né? Ele vê a coisa de uma forma mais ampla que a gente. Então ele já sabe que droga, eu já estou derrotado. Né? E Salmo 33 também, complementando aí um pouco Gênesis, Davi fala, eu estou falando que é Davi, mas eu não tenho certeza se é bem Davi mesmo, o salmista fala que pela palavra de Deus tudo foi feito. E aí uma outra fala, os céus, né? Os céus foram criados pela palavra de Deus. Então, essa ideia, perceba que essa ideia da palavra como um agente criador não foi uma invenção de João. João não inventou a palavra, como é que ele fala? As coisas, tudo que foi criado por ela. Sem ela, nada do que foi feito se fez, né? Já estava aqui declarado nessas passagens, né? E aí a gente tem na Bíblia uma revelação, podemos dizer assim, muito interessante, que é Provérbios 8. Na verdade, todo o Provérbios fala muito sobre a sabedoria. E chega, na verdade, logo no início do livro, ele chega, o Salomão, né, que é o escritor, ele chega a personificar a sabedoria, dizendo, a sabedoria está nas ruas, clamando em alta voz, né? E aí ele começa a colocar palavras na boca da sabedoria. Quando chega no capítulo 8 de Provérbios, isso se torna uma coisa ainda mais concreta, porque a sabedoria começa a falar dela mesma. E entre as coisas que a sabedoria fala dela mesma, ela diz que no início, quando Deus estava criando o mundo, a sabedoria, ela era arquiteta, ela foi arquiteta e foi conselheira de Deus na criação do mundo. É uma das coisas que é dita lá. Outra coisa que ela fala, ou melhor, que é dito lá, né? Que ela ensina nas ruas, que ela ensina e clama em alta voz para que as pessoas deem ouvidos àquilo que ela tem para falar. Depois fala que aqueles que ouvem, dão ouvidos a ela, ela concede o espírito dela. Olha que interessante, eu nunca tinha reparado isso, vou ser sincero. Agora que eu li, é que eu reparei isso. A sabedoria diz que aqueles que derem ouvidos a ela, ele lhe dará, ou ela, né, lhes dará o espírito. Isso é interessante. E aí a conclusão que a gente chega é que esse conceito, essa personificação da sabedoria, ela tem muito a ver com essa questão do logos, né? E aí eu até coloquei aqui, mas na verdade eu coloquei errado, era até para ter apagado isso. A sabedoria não está relacionada com o logos grego,
está relacionada com o Logos do Novo Testamento, de João. Porque perceba que já que a palavra, o Logos é a palavra que cria todas as coisas, e ela estava com Deus, a sabedoria fala a mesma coisa. Eu estava com Deus no princípio, quando Ele criou o mundo, eu é que fui o arquiteto disso tudo. E aí a gente tem essa relação muito próxima, né? Pegando aqui, inclusive, a passagem de João, a gente tem aqui algumas dessas relações, né? Estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, ou seja, pela palavra, né? Pelo Logos. O Logos tem o poder de tornar os homens em filhos de Deus, ele fala isso, né? Aqueles, nem todos o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem muito a ver com a questão do Espírito, né? Porque o próprio Paulo fala, aqueles que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Aqueles que não têm o Espírito de Deus não são filhos de Deus. Então, uma coisa está ligada à outra, né? E aí, ele finaliza aquela passagem falando sobre o fato de a palavra tornar-se carne, a palavra encarnar. E aí a gente não vai entrar ainda nesse detalhe agora, mas já adiantando, porque a gente já sabe o final da história, né? A palavra de Deus se tornou Jesus. Então, antes de Jesus nascer de Maria, Jesus não existia. Existia a palavra. Porque às vezes fica muito complicado a gente falar isso, né? A gente fala assim, Jesus, porque Jesus lá no Antigo Testamento... Não, peraí, não tem Jesus no Antigo Testamento. Jesus começou a aparecer a partir do Novo Testamento, ele nasceu ali, né? Mas essa pré-existência de Jesus é do que a gente está falando aqui agora, é a palavra, né, que estava lá no seio de Deus. E só para complementar aqui aquilo que a gente estava falando dos pensamentos, eu estava procurando uma frase, porque eu já tinha lido uma frase nesse sentido sobre os pensamentos, e achei essa de Gandhi. É interessante, ele diz isso, que os pensamentos se tornam palavras, e palavras se tornam ações. Reforçando aquilo que a gente falou, né? Que tudo que você fala, tudo aquilo que sai da sua boca, é parte de você. É isso que eu quero, na verdade, deixar claro aqui. Aquilo que você fala é parte de você. Embora, poderíamos até colocar o exemplo da palavra escrita, né? A palavra falada talvez seja mais poderoso nesse sentido, mas a palavra escrita até tem uma característica mais, vamos dizer assim, eterna, né? Porque até tem ditados que falam, palavras são ventos, né? Você fala aqui, sumiu. Mas se você deixar por escrito, né? Então se o cara chega ali no conluio com o outro ali e fala, rapaz, me dê uma propina aí, ficou ali, né? Se ninguém gravou, né? Agora se o cara manda uma carta, amigo, por favor, me mande aí uma propina de $5.000. Aí se lascou, se esse negócio aí cair na mão de alguém, já foi preso, né? Mas pensa assim, ó, um poeta, quando o poeta pega um papel e escreve uma poesia, isso é muito poético para a gente, mas é fato, ele está colocando uma parte dele ali. Tanto é que quando a gente pega uma obra de um poeta, de um escritor, o que quer que seja, a gente confunde a obra com o autor, né? Isso virou inclusive uma figura de linguagem, que eu não lembro o nome. Alguém lembra? Quando pega a pessoa e transforma na obra. Então o cara pega alguém está lendo uma poesia e fala assim, isso é Drummond. Não, meu amigo, isso não é Drummond, isso é poesia. Não, é Drummond, porque foi Drummond que escreveu. Então aquelas palavras ali são Drummond, né? Por que eu estou reforçando tanto isso? É porque eu quero que vocês entendam que a divindade de Jesus reside nisso aí. Se ele é a palavra de Deus, ele estava em Deus, então ele também é um ser divino. Entenda isso? Ele também é Deus. E aí eu quero falar um pouco sobre essa questão aqui da essência da palavra. Então, a palavra é parte da essência do Senhor. Eu vou começar a usar essa expressão Senhor e vocês vão entender, mas deixa eu até falar logo isso aqui, antes que eu esqueça. Não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas o nome de Deus não é Deus. Entendem isso? O nome de Deus não é Deus. Deus é um título. Então, Buda é um Deus. Ou nem é, né? Mas, enfim, tem gente que acredita que ele é um Deus. Alá é um Deus. O rato na Índia é um Deus, né? Jeová é um Deus. Baal também era um Deus. Então Deus não é o nome de Deus.
Isso, na nossa linguagem, às vezes, a gente confunde um pouco as coisas daquilo que a gente lê na Bíblia. Porque a gente, às vezes, compreende que Deus é o nome de Deus, e não é. Deus é um título. E tanto isso é verdadeiro, que para a gente, nas nossas traduções, isso acabou sendo passado de uma forma meio que, poderíamos dizer assim, exegética, ou seja, a tradução, ela tende a nos ensinar, não é uma tradução crua daquilo que está no original. A gente já comentou, por exemplo, aqui, Deus, o mesmo título que é usado para Deus no Antigo Testamento, que é Elohim, é o mesmo título que é usado para os outros deuses. Então eu cheguei até, não sei se você lembra, acho que a gente estava falando de interpretação na Bíblia, e tem uma passagem que, se a gente for pegar ao pé da letra, Deus proíbe que se sacrifique a Elohim. Não farás sacrifícios a Elohim, apenas a mim. Se você pegasse aquilo ao pé da letra, cru, assim, que contradição é essa? A gente não chama Deus de Elohim, de Deus, que por sinal até é um plural, né? Como é que agora Deus vem usando a mesma expressão, dizendo não sacrifica aos Elohim? Mas justamente por isso, porque Elohim é um termo genérico para Deus, né? Eu até quero usar aqui uma expressão mais neutra para isso não acontecer. Vamos considerar que não vamos usar a palavra Deus, vamos usar a palavra divindade, certo? Então, Jeová não é apenas para nós uma divindade, ele é a divindade, né? Ou seja, ele é Deus, mas eu vou usar a expressão divindade aqui. Então, a palavra é parte da essência do Senhor, né? Do Senhor Deus, Jeová, do Antigo Testamento, e ele concretiza a sua vontade, já vimos isso, ele criou o mundo, né? A gente vai ver inclusive aqui, exemplos dele agindo na história de Israel, certo? Então, no mundo espiritual e eterno, que não é o nosso, que a gente não tem como compreender, a gente não tem como ver, e se visse ficava doido, porque não temos como absorver, a palavra é um ser pessoal. Aí é que a coisa agora começa a ficar mais clara. A palavra não é apenas aquilo como é a sua palavra, não é apenas um som que sai. No mundo espiritual, a palavra de Deus é um ser pessoal, e ele estava contido em Deus, ou seja, já que a palavra é o pensamento, né? Então ele estava contido em Deus, e ele emanava de Deus, ou seja, ele saía de Deus. Eu estou falando, na verdade eu quero falar a palavra, né? A palavra saía de Deus. Então a gente encontra, por exemplo, situações em que Deus manda, ou melhor, Deus fala para Israel: eu vou enviar a vocês o meu anjo, que vai adiante de vocês para derrotar os inimigos e tal, né? Que é aquela história do anjo do Senhor, vou até falar sobre isso daqui a pouco. Mas quando a gente percebe o papel desse mensageiro, desse anjo de Deus, ele tem o papel de Deus, porque ele chega e diz assim: aquele que desobedecer a ele vai morrer, ele não vai ter piedade não, né? Então assim, existe uma identificação de Deus ali, né? Então, já que a palavra provém de Deus, ela está em Deus, então ela é eterna também, ela é divina também. Agora, aí é onde eu quero, talvez até chocar um pouco o que eu vou falar aqui. Perceba que a palavra, ela não é Deus, ela provém de Deus, e ela é divina porque ela provém de Deus. Vamos melhorar aqui para não ficar uma coisa, eu voltei a falar o que eu disse que eu não ia falar, eu ia falar de Deus, né? Eu quero usar a palavra divindade, mas vamos tratar pai e filho. O filho não é o pai, concordam comigo? O filho não pode ser o pai, existe o pai e existe o filho, né? E a gente vai ver isso mais para frente, até de uma forma até mais clara e até bem enfática, de Jesus, por exemplo, dizer assim: o pai é maior do que eu. E aí, se você não entender isso, dá um nó na sua cabeça. Mas como assim? Jesus não é Deus? Como é que ele disse que o pai é maior do que ele? Ele não é igual a Deus? Então isso gera uma crise às vezes, né? E isso chega a gerar algumas interpretações erradas de algumas pessoas, né? Então, na história a palavra se manifestou várias vezes. É isso que eu queria mostrar aqui, que eu achei que já tinha chegado. Vamos ver aqui algumas manifestações da palavra no passado.
no Antigo Testamento especificamente, né? Então já vimos isso aí. Na criação dos céus e dos anjos, foi a palavra que criou tanto os céus quanto os anjos. Na criação do mundo e do homem, né? Hebreus 11, 13, inclusive fala isso, né? Tudo foi criado pela palavra. E guiando Israel no deserto, que é esse exemplo do anjo, né? Que Deus fala que, inclusive não só no Antigo Testamento, mas o próprio escritor de Hebreus fala isso também. É Hebreus ou é João? Não, acho que é Paulo que fala isso. Ele fala que a pedra, tem essa passagem? A pedra que estava com Israel no deserto era Jesus. Ele fala que aquela pedra que saía água era Jesus. E aí você pensa, mas como pode ser Jesus? A palavra, né? Deus mandou, ela apareceu. Quem agiu? A palavra. Deus enviou a palavra, mas quem fez? Quem fez foi a palavra. É a palavra de Deus, tem esse poder aí que transcende aí nossa compreensão. O tal do mensageiro de Jeová, que pelas traduções é o anjo do Senhor, né? Mas eu quis traduzir a palavra anjo, porque anjo significa mensageiro. Então, perceba como é que também tem aquela característica da palavra. Porque quando o anjo do Senhor aparece e fala, ele não é apenas um anjo, ele é o mensageiro, ele está trazendo a palavra de Deus. E aí a gente tem várias passagens, e eu lembro aquela que a gente leu, acho que no domingo, na semana passada ou retrasada, que é a história de Sansão, quando o anjo do Senhor aparece aos pais de Sansão, e tem todos os aspectos ali de uma adoração a Deus, né? O próprio pai dele fala assim, permita que a gente sacrifique ao Senhor e tal. Ele, não, pode sacrificar, eu não vou comer não, mas pode sacrificar. E aí ele vai, sacrifica e tal, depois o anjo toca fogo no holocausto, né? Lá no sacrifício, e voa e tal, e o cara fica ele fica meio atordoado, né? Fala até umas besteiras lá, né? Oh meu Deus, vamos morrer, porque vimos Deus. Olha o que ele fala, vimos Deus, né? Essa passagem até aqui eu acho que eu até botei errado aqui, deixa eu ver. Não, eu acabei não botando, mas uma passagem que eu me lembrei é a primeira vez, na verdade, que o anjo do Senhor aparece na história, com Agar. Quando Agar está no deserto para morrer, que o filho dela, né, que é Ismael, está lá clamando, aparece um anjo, e a Bíblia fala, o anjo do Senhor apareceu, e as coisas que o anjo fala, você percebe que, ou melhor, a própria Agar fala assim, eu vi Deus, e ela dá o nome àquele lugar de o Deus que me vê, né? E aí a gente tem várias outras passagens que mostram isso, né? Então, personificando, né, Deus, não é que Deus estava ali, não era Deus que desceu lá do céu e veio, não, foi a palavra de Deus que veio e se materializou como o mensageiro de Deus, né? E uma outra coisa interessante, que aí a gente já encontra isso mais dentro do judaísmo, mas a gente encontra passagens na Bíblia que falam sobre isso, né? Que a própria lei de Moisés, ela é identificada como a palavra de Deus, ou seja, como a personificação da vontade de Deus. E é interessante que dentro do judaísmo moderno, eles falam muito sobre essa característica divina da lei. Então eles, por exemplo, eles falam que eles têm uma data de comemoração, onde eles comemoram o momento em que a lei desceu do céu. Agora, a gente pode achar estranho, que bobagem isso aí, mas se você for pensar, se você for entender o pensamento dele, ele está personificando a lei como a palavra de Deus. Ou seja, a Torá é a representação do Logos, da sabedoria. Entende isso aí? Então, gente, para a gente amarrar um pouquinho essa questão aqui sobre Deus, eu queria falar um pouquinho sobre a Trindade, que é aquilo que eu falei. Às vezes a gente tem alguns pontos, porque, veja só, a Trindade não é uma coisa que você encontra na Bíblia. A Trindade é um conceito teológico, tá? Até o Testemunho de Jeová mesmo chega para a gente e fala, onde é que está a Trindade na Bíblia? Aí você de besta vai procurar. Não procure não tem, esse termo não existe na Bíblia. É um termo teológico. Eu até botei o termo um pouco diferente ali, porque é isso que na verdade significa. Trindade é triunidade, né? Ou seja, 3 pessoas distintas compartilhando uma mesma essência. Então essa é a ideia tradicional, é a ideia clássica, vamos dizer assim,
da Trindade. O detalhe é, e prestem atenção para vocês entenderem bem o que eu vou dizer, o conceito elaborado e teológico de Trindade só foi surgir no ano 325, a partir desse tempo, porque começou a surgir muita teologia sobre a divindade de Jesus. E principalmente dois lados aí começaram a brigar. Um lado dizia, não, Jesus é Deus. Porque lá está escrito, o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele é Deus. Outro dizia, não, Jesus não é Deus. Jesus é um homem normal. Ele possui características divinas. Ele é enviado de Deus, mas ele não é Deus. Então ficou essa celeuma, essa guerra. E era uma guerra mesmo, que tinha no seio do judaísmo, ou do cristianismo. Inclusive com os gnósticos no meio também, porque os gnósticos já vinham com outras coisas, né? Não, Jesus era Deus sim. Jesus nem tinha corpo. Aí outro dizia o contrário. Não, que nada, ao contrário. Jesus era um homem normal, que inclusive casou com Maria Madalena. Né? Então, várias vertentes. Aí quando Constantino virou o chefe da igreja, né, naquela fusão maldita entre Estado e igreja, então, uma das coisas que se decidiu vamos definitivamente dizer o que a gente crê, qual é a crença tradicional. E aí se fez o credo niceno, né, que é chamado de credo niceno. E aí dentro desse credo se procurou justamente explicar isso aí. Como é que a gente vai explicar a relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então se criou a doutrina da Trindade. Ou seja, Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, pessoas distintas, mas eles são o mesmo Deus. Complicadíssimo de explicar, complicadíssimo de entender, né? Até temos isso aí, e eu vou lhe dizer, não vou lhe fazer entender, tá? A gente só vai aqui trabalhar a ideia, mas nem eu tenho capacidade de te explicar isso. Mas tem uma frase de Lutero, por exemplo, que ele fala assim, é mais fácil uma criança encher, como é que é a história? Pegar toda a água do oceano e botar dentro de uma pocinha de água do que eu conseguir explicar a Trindade. Não dá. Nesse aspecto aí não dá. Mas, se a gente entende que Deus é um, Deus não é três, Deus é um, e Deus é uma pessoa, e se a gente entende que a palavra provém de Deus, não dá para entender ainda, mas dá para você ter uma noção de como é que a coisa acontece. Porque a palavra não é o Pai, nem pode ser. E aí onde eu digo que às vezes a teologia erra, porque a teologia chega a dizer, principalmente a teologia católica, eu não vejo muito cristão protestante falando isso, mas o católico faz essa afirmação, Deus morreu na cruz. Não tem como, Deus não morre, Deus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi a palavra encarnada. Entendem isso? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, aí agora surge um questionamento, mas espera aí, pelo que você está me dizendo então, a palavra não é Deus. Não, a palavra não é um Elohim, não é Jeová, mas a palavra é divina. Porque se ela provém de Jeová? Mas espera aí, então pelo que você está dizendo, a palavra foi criada em algum momento, ela é criação de Deus? Não, ela é eterna, porque ela estava em Deus. Se Deus teve um começo, a palavra começou, mas se Deus é eterno, a palavra de Deus também é eterna. É aí onde entra o terreno minado que a gente não consegue avançar muito. Porque como é que a gente vai compreender isso? Não dá para compreender, né? Mas é o que a Bíblia nos indica. Então a palavra não é uma pessoa separada do Senhor, mas está nele, ou estava nele, né? E procede dele. Então se procede de Deus, se é a representação do pensamento de Deus, da mente de Deus, então ele é divino também. E aí é que a gente, deixa eu ver se tem mais um ponto aqui. Sim, o que eu já falei. A palavra, isso é um detalhe interessante, viu? Que depois a gente vai tratando na frente. A palavra não é o Filho de Deus. Eita, vamos jogar uma pedra. Não, a palavra se tornou o Filho de Deus. Porque Deus não tinha filho. Deus teve um filho no momento que a palavra encarnou e se tornou homem. Aí a gente entende muita coisa que às vezes a gente lê
acha estranho, mas não, mas deve ser isso, né? Como, por exemplo, dizer assim, eu não sei se eu vou lembrar da passagem certa, mas fala mais ou menos assim, ele foi feito filho de Deus. Aí alguns questionam, como assim? Jesus foi feito filho de Deus? Jesus não é o filho de Deus? Não, Jesus é o filho de Deus, mas enquanto palavra, antes da encarnação, ele não era o filho de Deus, ele era a palavra de Deus. Um exemplo que eu sempre gostei, que é uma comparação, claro, é uma comparação muito fraca, mas é uma comparação interessante. É a questão do sol. Então, o sol talvez tenha mais aspectos, né? Mas a gente percebe o sol em 3 aspectos. A gente percebe o sol como um objeto lá no céu, físico. A gente percebe o sol pela luz que ele emite. E a gente percebe o sol pelo calor que queima a gente, né? Que queima, enfim, o calor do sol. Então, há muito tempo, não sei nem quem foi que formulou isso pela primeira vez, mas é uma comparação interessante porque mostra o seguinte: só existe um sol. Não existe 3 sóis. Existe um sol. Agora, do sol procede luz. E engraçado, essa comparação é tão... às vezes, eu até já falei isso aqui. Eu acho que algumas coisas que Deus criou, Deus já criou pensando assim, rapaz, isso aqui vai dar uma ótima metáfora. Porque a comparação é perfeita. Então, o que é que faz queimar, né? O que faz esquentar a terra? É o sol físico ou é a luz do sol que chega? Porque se a luz não chegasse, não esquentava nada. O que esquenta é o raio do sol que chega aqui. Então perceba a relação da coisa. O sol, ou melhor, o raio do sol, a luz, provém do sol. E o calor provém da luz. E é o que a gente encontra na Bíblia, que Jesus provém de Deus e o Espírito provém de quem? De Jesus. Porque o próprio Jesus fala, olha, se eu não for, o Espírito não pode vir. Mas se eu for, eu vou enviar o Espírito. Percebe isso? Então, essa para mim é um exemplo muito pequeno ainda, não explica tudo, mas dá para ter uma noção do que a gente está falando aqui, né? Eu até já comecei a falar sobre isso, e justamente esse último ponto aqui, eu ia fazer uma releitura dessa passagem. Só para explicar o que ele está dizendo ali. É porque na versão original dessa passagem, quando fala assim, e o verbo era Deus, essa palavrinha, né, essa frase, o verbo era Deus, no grego, toda vez que fala de Deus, ele bota um artigo na frente. Então, ao pé da letra, como dizendo assim, no caso aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Deus, e o verbo, aí quando ele fala e o verbo era Deus, ele não fala o verbo era o Deus, ele fala assim, o verbo era Deus. Só que no grego, se você não tem o artigo definido, ele acaba se tornando indefinido. Então, ao pé da letra, seria alguma coisa como, e o verbo era um Deus. Que é o argumento que o Testemunho de Jeová usa, né? Até na tradução dele é assim, né? Veja que não está errado. Se for traduzido ao pé da letra, é isso mesmo. O verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Só que o detalhe é o seguinte, lembra quando a gente começou a estudar lá no início da interpretação da Bíblia? E a gente viu que um dos pilares da interpretação bíblica é que a Bíblia não pode se contradizer a si mesma, né? E até mais do que isso, por tudo que a gente encontra no Evangelho de João, eu vou pegar só João, porque João é que escreveu isso, né? Por tudo que a gente encontra no Evangelho de João, João não acredita que existem 2 deuses, tá? Então, perceba o seguinte, e aí existe aí essa interpretação, até eu estava lendo um texto, comentei isso aqui, estava lendo um texto que fala sobre isso, e ele fala assim, essa interpretação de 1 João, de João capítulo 1, meio que existe uma guerra teológica de 2000 anos sobre isso. O que significa isso? Por que é que nesse pedacinho João não usou o artigo, se ele tinha usado antes? Aí existe uma interpretação que, na minha opinião, é o que casa com a Bíblia ensina. É o que casa com o que a Bíblia ensina. Então, o que a Bíblia ensina? Existe quantos deuses? Existe um só. Então, se ele estivesse dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, então já não tem um, tem 2. Existe o Deus, e existe o verbo que é um Deus. Então, isso não tem explicação bíblica, isso contradiz a Bíblia. Agora, qual é uma explicação interessante? E aí existe um cara, que eu não vou saber o nome dele,
E ele fala o seguinte, nessa circunstância, como, no caso aí, Deus parece que é um sujeito, né, dentro da frase, não vou falar de análise morfológica, que eu perdi essas aulas em português, mas no grego tem igualzinho, né, análise morfológica. Então, como é que pode existir dois sujeitos numa frase, sendo que não tem o artigo definido para o segundo? Então, o que se interpreta então significa dizer que essa segunda palavra não é um substantivo, é um adjetivo. Aí faz sentido. É por isso que eu traduzi aqui que o verbo, eu não traduzi que o verbo era Deus, eu traduzi o verbo era divino, porque o que o texto está dizendo não é que o verbo era esse Deus aqui, ó. Entendeu? Aí eu retraduzi aqui só para explicar. Gente, eu não estou reescrevendo a Bíblia não, tá? Pelo amor de Deus, é só para entender. Só mudei a palavrinha para entender. No princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai, e o verbo era divino. Ele estava no princípio com o Pai, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, eu estou usando o Pai aqui, porque se eu usar Deus, fica essa coisa genérica, né? E é o que acaba meio que acontecendo no texto grego, né? O texto grego também rola esse problema. E, inclusive, no comentário que eu li, na análise que o cara fez, ele fala assim, com certeza, todas as audiências, todas as pessoas que leram o Evangelho de João naquela época, acharam estranho aquilo. O judeu achou estranho, porque para ele aquilo não era uma coisa muito aceitável. Dizer que o Logos era divino. Para quem era leitor de grego, você acha que é isso? Por que o cara não botou artigo aqui? Então ele fala assim, essa é uma opinião dele, né? Ele fala assim, parece que João, ele quer mesmo causar, ele quer aguçar aquelas pessoas que estão ouvindo o que ele está falando, né? Porque quando ele chega mais para frente, ele complementa, e então ele fala, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e tal. Então ele dá uma ideia de como se ele estivesse construindo uma ideia. Então ele começa falando de um jeito, aí ele fala uma coisa assim, como assim? Aí ele vai e fala mais alguma coisa, e aí a gente percebe que ao longo de todo o Evangelho de João, ele trabalha essa questão da divindade de Jesus, né? Mostrando que Jesus não era apenas um homem, Jesus tinha um aspecto divino. Agora, aí é onde eu quero fechar aqui, é esse entendimento da pessoa de Jesus, porque isso faz a gente compreender, por exemplo, porque Jesus morreu na cruz. Como é que pode Jesus morrer na cruz? Se Jesus fosse Deus encarnado, Jesus não podia morrer na cruz. Você já pensou, inclusive, Nietzsche, já ouviu falar de Nietzsche? Nietzsche foi um filósofo, né? Eu, inclusive, estou com vontade de ler umas obras dele, porque eu me bati com um cara, aquele rapaz, esqueci o nome dele, e ele falou assim, Nietzsche fala tudo contra Deus, mas as coisas que ele fala são tão instigantes que vale a pena todo crente ler o que ele está falando. Porque, na verdade, ele está falando a verdade distorcida. Então, uma das coisas que Nietzsche faz na cruz, no Calvário, Deus morreu. Então, conclusão lógica, não, ele fala assim, se Jesus é Deus, e Jesus morreu na cruz, qual é a conclusão lógica? Deus morreu. Então, essa é a premissa da principal corrente filosófica, né, daquilo que Nietzsche apresenta. Deus morreu. Mas não foi isso que aconteceu. Porque se Deus morresse na cruz, o universo acabava. Se é Deus que sustenta o universo, né? Então, quando a gente percebe que Jesus, na sua pré-existência, ele existia em Deus, que é o que está dizendo ali, né? Ele existia em Deus, e ele era divino porque ele existia em Deus. Então a gente percebe que quando ele se torna homem, não é Deus Jeová que desce, é a palavra de Deus que desce, justamente para cumprir o propósito de Deus.